Sejam bem-vindos a mais um podcast Matemarketing e Vendas e dessa vez a gente vai fazer um podcast in the house. A gente vai fazer sobre o nosso modelo de vendas e para falar sobre isso eu trouxe aqui um dos maiores vendedores da V4. Eu não vou elogiar muito, senão ele vai começar a se achar. Mas a real é que eu trouxe um dos maiores vendedores da V4 dos últimos 12 meses, Lucas Cunha. Obrigado aí por ter topado participar desse bate-papo, Lucas. Imagina, Jordão, que eu agradeço que a oportunidade, tá? Vamos compartilhar aí com o público. São problemas aí, gargalos que imagino que todas as empresas passam. A gente vai falar de Inside Sales 4.0, tá? O Lucas aqui, ele é um dos, como eu falei, ele é um dos top vendedores de toda a rede V4 Company. E a gente trabalha juntos, né? A gente trabalha aqui na mesma estrutura comercial. E eu vou explorar um pouquinho, junto com o Lucas, do porquê desse sucesso de práticas que a gente vem trazendo aqui. Para começar a falar disso, Lucas, vamos falar de Inside Sales. O que para você é um Inside Sales eficiente, um time de vendas eficiente? Resume para mim. Cara, eu posso resumir isso em 3 pilares. Pessoas, processos e ferramentas. Legal, conta um pouquinho mais sobre isso, de cada um desses 3 pilares. Bom, pessoas, primeiramente, mentalidade, mindset. A gente trabalha aqui dentro da V4 muito com alta performance. E a alta performance, ela não está dentro só do trabalho. Nosso estilo de vida é em alta performance. É isso que a cultura da empresa preza. Processos, a gente precisa controlar indicador. Um bom gestor, um bom time, só bate meta se ele tem controle do indicador dele todos os dias do mês. Legal. E eu preciso de boas ferramentas. Eu preciso controlar, eu preciso ter métrica e eu preciso ter visão de aonde que eu tô e para onde que eu quero ir. Bacana. E o terceiro que você falou é ferramentas. Conta um pouquinho sobre isso. O que são essas ferramentas aí para quem está vendo a gente? Bom, as ferramentas aqui a gente pode trazer de 2 formas, tanto ferramentas de desenvolvimento de pessoas, quanto ferramentas para melhorar e otimizar o nosso dia a dia. Então a gente já ficou sabendo no lançamento, né, de uma inteligência artificial que vai fazer uma pré-venda. Então para você ver como que o mercado já está revolucionário, né, IA fazendo parte cada vez mais aí do nosso dia a dia. Mas principalmente as ferramentas de desenvolvimento de pessoas. No final, todos nós somos seres humanos e a gente precisa ser desenvolvido. A pessoa ela só performa se ela estiver bem dentro da casa dela também. Legal, show de bola. Cara, e você tem sido aí nos últimos 12 meses, consistentemente você tem batido meta. E a gente sabe que para vendas é fundamental bater meta. Imagina que tem alguém assistindo aqui que tem um time de vendas ou é um vendedor e quer bater meta. Me conta um pouco do seu modelo mental e como que você se prepara diariamente para uma rotina de quem bate metas. Cara, o que eu vou falar aqui pode ser até um mínimo engraçado, mas eu tenho uma extrema alta confiança. Então começa pela autoconfiança aí. Autoestima e autoconfiança. Exatamente, autoconfiança. Sempre que eu vou fazer uma call, eu olho e falo, cara, não tem ninguém que faz isso aqui melhor do que eu. Eu vim aqui dar show, eu vim aqui para avaliar a hora dessa reunião. Legal. E você acha que isso que você fala, você acha que autoconfiança tem a ver com você conhecer o que você vende? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Tanto em metodologia quanto de produto, você precisa dominar as 2 coisas. Tá. Você só tem boas conversões se você tiver um método de vendas. Venda não acontece por acaso, ela é uma ciência. E eu preciso dominar o que eu estou vendendo, preciso dominar todas as áreas do que eu estou ofertando para o meu cliente. E quando você fala de dominar todas essas áreas, quais são essas áreas? É o produto, é uma técnica de venda? Explora um pouquinho mais só a metodologia que você usa, né? Porque você trouxe uma característica que talvez seja mais um soft skill. Que assim, eu tenho muita confiança. Eu sei que eu entro todo dia. Eu vou querer que você fale um pouquinho disso também. O que te deixa com essa confiança? O que te faz todo dia mesmo? A gente sabe que time de vendas, às vezes você bate meta, mas às vezes você está no final do mês e está faltando metade da meta, né? O que te faz, manter essa autoconfiança? O que tem a ver? É um condicionamento mental que você faz? É uma preparação? E 2, o que te faz acreditar no produto que você vende? Falando do soft skill, primeiramente, a mentalidade, ela vem muito de você se conhecer. Então, eu programo minha mente todo dia para isso. Como? Quero que você explore bastante para quem estiver assistindo, poder dar essas dicas para o time de vendas dele ali. Bom, eu passei a conhecer isso quando entrei na V4, o famoso chamado PIF. Tá. Então, eu já praticava há muitos anos da minha vida, mas O que é o PIF? Conta aí. Então, é você trabalhar as 4 áreas da sua vida. A área profissional, a área intelectual, a área emocional... E o físico. E o físico. O justo físico, você vai esquecer. O cara parece o Vin Diesel aqui, foi esquecer justo físico. Legal. E você acha que isso, você consegue trabalhar esses 4 pilares da sua vida e isso tem ajudado aí na sua alavancagem de autoconfiança?
Sempre ajudou. Eu tô há 16 anos na área comercial, desde pequeno eu venho do esporte, sempre pratiquei esporte. Então, desde pequeno eu sempre competi. Eu sempre competi com outras pessoas. Legal. Então, isso me ajudou também na performance, estando dentro da área comercial, a alcançar grandes Você resultados. trouxe um ponto importante. Você acha que é importante na área comercial ser competitivo? Extremamente. Por quê? Porque é o que te tira da zona de conforto. São dois pilares, ambição e você ser competitivo. Se você não é competitivo, você tá na área errada. Sabe que hoje eu estava vendo um corte ali, um podcast do Flávio Augusto, que ele falava disso. O principal é a ambição. Qual que é a sua ambição como vendedora? Ser um dos maiores vendedores do Brasil, Legal. Olha só, é um sonho grande esse, hein? sem dúvida. Você consegue visualizar esse sonho? Eu já estou chegando lá. Todo Olha dia eu só. traço meu caminho, já estou no lugar certo para isso, apresentando os resultados que eu preciso. Legal, Lucas. Ó, falou bonito aqui. Tô gostando de ver, hein, Lucas? Mas vamos lá, agora vamos falar um pouquinho de processo, cara. A gente falou de soft skills. Imagina que tem aqui um gestor comercial, um head comercial, alguém que está estruturando uma área comercial. Que dicas você daria na parte processual? Você falou aqui um pouquinho de metrificar tudo. Explora bastante isso, cara. Que ferramentas você recomenda? Que tipo de controle você recomenda? Imagina que essa pessoa vai construir uma área do zero e precisa estruturar. Conta um pouquinho para ela como fazer. Primeiramente, você auditar a sua estrutura, entender o seu modelo de negócio e entender quais são as pessoas que você precisa. Tá bom? Então, se você está começando uma área, se de fato você precisa de 2, 3, 4, 10 pessoas, você precisa ter controle de indicador, você precisa ter boas SLAs. Tá. E o mais importante, olhar para número todos os dias. Quais números são os principais números aí para você olhar? Principalmente taxa de conversão, taxa de agendamento, reunião marcada, reunião acontecida, no show. Então, a gente que trabalha com site sales, são todas as métricas que a gente precisa bater todos os dias. Isso precisa ser evangelizado dentro da sua rotina. E você hoje acompanha todas essas métricas, todas essas camadas de taxa de conversão? Acompanhamos, até porque nós temos um processo dentro da V4 que é chamado ritmo, rotina e ritual. Tá. Onde é aculturado isso em nós já. Todos os dias a gente bater essas métricas, seja com o nosso head, seja com os diretores dentro da unidade. Legal. E, cara, me diz uma coisa. O que cada número te diz? Geralmente, quando você vê um número lá, uma taxa de conversão A ou B, que tipo de ação o gestor comercial pode tomar para melhorar o resultado? Bom, aqui são várias, né? Depende Dá alguns exemplos aí. muito do seu modelo de negócio, mas primeiramente eficiência, entender onde que tá o gargalo. Tá na marcação, tá na compra de lead, tá no marketing, tá no seu time comercial? Será que seu time comercial tem feito boas reuniões? Então são provocações que muitas vezes a gente culpa o marketing culpa o comercial. Você precisa alocar dinheiro de forma inteligente, mas você precisa ter um exército de vendas que tenha boa conversão. Perfeito. E você já falou alguma vez que o lead está desqualificado? Cansei de falar isso já na minha vida. E aí, você se arrepende de ter falado? Várias vezes. Por quê? Só quando você passa na pele, quando você é gestor, que você entende o que é um lead desqualificado. Eu acredito hoje que não existe lead desqualificado. Existe talvez um lead que não está no momento de compra, né? Mas o que você faz para transformar um lead que inicialmente pode transparecer ser desqualificado em uma oportunidade, quem sabe, numa venda? Qual que é o processo que você segue? Bom, vou falar do B2B. Manda bala. No final são empresários. E hoje as soluções que nós trazemos, se o cara não tiver eu para auxiliar, ele tem alguém dentro do escritório dele que saiba fazer? Ou qual outro player que ele vai buscar no mercado que vai trazer tanta eficiência quanto eu traria para ele? Então, o primeiro pensamento que eu sempre tenho é, se não for eu, quem será? Ele vai precisar de alguém. Tá bom. Seja ele investir esse dinheiro no mercado, ou seja ele buscar um parceiro de negócio. Então, eu sempre busco aquecer. Eu acredito nisso também, que ele só não está no momento correto de compra. Então, relacionamento é importante. Você não é porque o cara te deu uma negativa ou não tá no momento que você nunca mais vai falar com ele. Tá bom. Mantenha relacionamento, chama para evento, mantenha um contato com o cara. Legal, bem interessante. Tem alguma técnica que você usa para explorar isso durante uma conversa com um potencial cliente? Eu busco muito entender não só porque ele tá me procurando, mas eu procuro entender quem que ele é na PF. Tá bom. Quem que é esse cara? Esse cara é do que ele gosta, o que ele faz, como é que ele começou a jornada empreendedora dele? Legal, Porque no final, os negócios são feitos entre CPFs, depois entre CNPJs. legal. Então, se você conhece um pouco mais da pessoa que você está conversando, você consegue construir um rapport com ela. Show, show de bola. Então é mais do que o CNPJ, é entender as ambições daquela pessoa que está conversando com você. E do ponto de vista técnico, Lucas, tem alguma metodologia ou técnica que você usa para
descobrir se o lead é desqualificado ou se é um lead que tem fit com o nosso tipo de negócio? Conta um pouquinho mais. Bom, hoje a gente utiliza o que a gente chama de bunch. Tá, né? o que é o bunch? O que para nós é muito comum, mas 80% do mercado não sabe o que é. Eu preciso entender 4 coisas do meu lead e isso não é só para B4, isso é para qualquer modelo de negócio. Tá. Eu preciso entender, primeiramente, para quem que eu quero vender. E eu preciso entender, pensando no meu ticket médio, esse cara, ele tem dinheiro para me pagar? Ok. Esse é o primeiro critério. Eu preciso entender quem que toma a decisão. Porque não adianta eu dar um show com um cara que não assina o cheque. Perfeito. Eu preciso entender se ele entendeu qual dor eu soluciono. Se de fato ele entendeu como que funciona o meu processo. Porque se não tiver claro, não vai dar certo essa negociação. E eu preciso entender se esse cara tá no time certo de compra. Legal. Então, em quanto tempo ele quer solucionar o gargalo que ele veio buscar. Legal. Qual que é o nome dessa metodologia? Chama Bunch. Legal. Além dessa, tem alguma outra que você utiliza que vale passar aí de conhecimento e que você até aplicaria como treinamento comercial no time de algum cliente seu? Bom, após isso, após a qualificação, eu tenho a metodologia que de fato foi o divisor de águas na minha vida e foi o que mais colocou dinheiro no meu bolso até hoje. Qual é? Chamada Spin Selling. Conta um pouquinho mais sobre Spin Selling. Bom, muitos sabem o conceito, poucos sabem rodar. Tá, agora você falou uma frase de efeito. Conta aí como rodar, então. Dá uma aula aqui de como rodar o Spin Selling. Bom, primeiramente uma boa abertura. Eu preciso criar rapport com o meu cliente, afinal ele nunca me viu na vida dele. Tá, que é aquilo que você falou anteriormente de conectar com a pessoa física. Exatamente. Após isso, eu invisto muito tempo da minha reunião, maior tempo da minha reunião, especulando, entendendo o negócio dele. Tá. Como que ele chegou até onde ele chegou? Quais foram, o que ele já utilizou, onde que ele já investiu dinheiro, onde que ele se frustrou. Então, eu busco entender a jornada que meu cliente já percorreu antes de eu ofertar qualquer coisa para ele. Porque aqui é onde eu economizo de ofertar algo que não esteja correto ou de ofertar algo que ele vai considerar algo mais do mesmo. E terceiro, onde muita gente esquece, passa direto para a solução do problema. Perfeito. Não, fala mais do que escuta. Não implica. O que é esse implica do SPIN? Depois explica o acrônimo SPIN. O que é SPIN? Bom, SPIN ele está baseado no S de solução, P de problema, N de necessidade e I de implicação. Legal. Agora fala um pouquinho da implicação. Bom, a implicação é onde geralmente a gente como vendedor, o perfil do vendedor, ele já é um pouco, você quer finalizar logo, você quer falar mais do que o cliente. E uma boa reunião é 70-30. Você mais ouve do que você fala. Tá. E você direciona. E a implicação ele está justamente entre você colocar o dedo na ferida. Muitas vezes a gente sabe a resposta, a gente faz muita calma, a gente sabe o que vai impactar o negócio dele se ele não tomar uma decisão. Mas quando ele verbaliza isso para mim, quando eu arranco isso dele, dói muito mais. E eu tenho uma certeza de que fez sentido para ele, porque ele verbalizou para mim. Tá bom, então é quase como uma autoafirmação, né? Exato. Ele tá dizendo, você de alguma forma roda uma técnica para que ele chegue à conclusão de que se não contratar o seu serviço, se não contratar a V4, isso pode, sei lá, gerar um impacto negativo pro negócio dele. É isso mesmo? Exatamente. Se ele me procurou, já foi porque ele tá com gargalo. Sim. E mais uma vez, se não for eu a solucionar, qual que é o plano B que ele tem? Quais são as outras alternativas? Legal. E, cara, de novo, voltando um pouquinho naquilo que eu falei de começar uma área do zero. Imagina que você vai fazer uma estruturação comercial dentro de uma empresa. Você vai fazer isso. Quais são os serviços que você oferece ao montar uma estruturação comercial para uma empresa? Qual que é o passo a passo? Bom, também são 3 pilares. Tá. Auditoria, implementação e acompanhamento. Tá. Então, eu preciso ter um cronograma onde eu entenda aquele meu cliente, o que ele já tem, o que eu vou precisar de pessoas, processos e ferramentas. Tá bom. O que eu não tenho, eu preciso implementar, porque eu preciso entender o impacto que aquilo gera se eu não tiver. E eu preciso fazer um acompanhamento, garantir todo dia que o meu time ele vai cumprir esse processo. Tá, aprofunda um pouquinho mais. É auditoria do quê? Auditoria de todos os processos, de canais de aquisição dele, onde que ele investe dinheiro, por onde que chega o lead até ele. Então, é indicação, é uma prospecção ativa, é um embalde. Quais são todos os canais onde o cliente consegue encontrar a sua empresa? Legal. E quando você fala da outra parte, que é a implementação especificamente do quê? Ferramentas e processos. Tá. Eu preciso ter o meu cliente chegando até mim de todos os lados. Não só de uma rede mais quente, mas também tem uma prospecção ativa, também tem indicação. O que eu não posso é sobreviver de um único canal.
Tá bom. E eu preciso ter ferramentas onde me possibilite eu acompanhar esse funil, que seria um CRM. Tá, legal. E aí entra então na parte de acompanhamento. Daí o que que é mais importante na etapa de acompanhamento? Você ter os dados. Obrigatoriamente você precisa ter os dados. E é um grande desafio da área comercial, imagino que para 90% das pessoas que estão nos assistindo. Legal. Pegando esse gancho, quais são os 3 maiores erros que na sua experiência aí na área comercial você vê empresários, gestores comerciais cometendo? Achar que tá tudo bem o cara não preencher a planilha, eu posso pegar por mim mesmo, tá? Tá. Vou dar um exemplo. Vendedor odeia coisa operacional. Tá. A gente odeia fazer coisa operacional, a gente adora vender. Parar para preencher planilha, preencher dados, a gente odeia. E tem muito gestor que para ele tá tudo bem. O cara não cobra, tá bom, ou se esconde porque o cara tem um bom resultado de vendas e não cobra. Cara, tem que cobrar. Como é que você gerencia um time onde você não sabe os indicadores? Perfeito. Que mais? Esse é o único erro aí que você identifica aí dos N cases que passaram na sua mão? Não, esse é um deles. Entre eles, falta de leitura dos números. Tá. Porque também tem A parte analítica ali. o gestor que tem os números na mão, mas ele não sabe as decisões que devem ser tomadas em cima daquilo. Perfeito. Então, cada número ali do funil de conversão indica pra gente um tipo de tomada de decisão. Exatamente. Ele te mostra se você está mais próximo ou mais longe da sua meta. Legal. E esse mais próximo ou mais longe da meta, você indica algum processo, algum modelo que facilite uma área comercial a bater meta? Bom, acompanhamento e forecast. Tá. Eu preciso ter previsibilidade do que eu estou fazendo. Como que é essa previsibilidade? Como que começa o seu mês para você ter uma previsibilidade? Bom, assim, a partir do momento que eu tenho uma meta, aqui dentro da V4, a gente faz exatamente a provisão de entender quantas reuniões eu preciso gerar, quantas reuniões precisam acontecer, quantas propostas eu preciso passar e qual que é o meu ticket médio. E geralmente dá bom? Geralmente dá bom, tem dado bom já há 9 meses. E essa previsibilidade, então, ela te deixa mais próximo da meta ali. Você erra menos o caminho, é isso mesmo? Exatamente. Se você compara a sua taxa de conversão com todos os resultados mês a mês, geralmente dá bom. Legal, legal. Cara, e o que você, de novo, né, voltando aqui para os nossos clientes que a gente já fez a estruturação comercial, o que você daria de dica para esses gestores comerciais que estão lá, às vezes são empresas de anos, décadas que existem, mas tem muita inconsistência de meta. Batem a meta mês sim, mês não, investem no digital, tem o custo do lead. Tem alguma recomendação que você dá que fala, pô, se você fizer isso, a tendência é que você comece a bater mais a meta? Olha, João, o gargalo principal das empresas, inclusive, que eu faço reunião, falta de processo. E o segundo, depender de um único canal de aquisição. Tá. Eu não me conformo quando eu faço uma reunião e o cara fala para mim que o único canal dele é indicação. Eu me pergunto como sócio, como que esse cara tem previsibilidade se ele vai atingir o resultado no final do mês ou não? Como Não que ele tem, né? sabe que a empresa dele vai sobreviver nos próximos 10 anos? E aí? E como que você implica isso para quem só tem indicação como um canal de aquisição? Exatamente dessa maneira. Como que ele sabe que a empresa vai estar viva daqui 5, 10, 15 anos? Como é que ele sabe o quanto que ele quer crescer? Se ele nem sabe quanto que ele tem que vender. Não, super importante. E fala de processo de distribuição, né? A gente tem aqui na V4 um processo comercial que passa primeiro pelo pré-vendedor e depois pelo vendedor, né? O que você indica para times que vendem B2B? Qual que você acha que é um processo ali, não vou chamar de ideal, mas qual que você acha que é o processo que mais tende a gerar resultado ali? Principalmente um processo onde você consiga trazer uma boa qualificação desse lead. Tá. Um outro gargalo muito grande que eu vejo de mercado. Você vende e você não sabe por que seu cliente compra de você. Você não consegue mapear o porquê o cliente toma a decisão de comprar com você ou não com o seu concorrente. Dá algum exemplo? Bom, posso dizer hoje mesmo. Eu fiz uma reunião com uma arquiteta. Ela tem uma loja de acabamentos e ela vende sem saber o porquê que o cliente toma a decisão por ela e não pelo concorrente que está no outro lado da rua. Certo. E ela perde clientes pro concorrente dela também sem entender o motivo. Tá bom. E você, nesse bate-papo, você conseguiu identificar por quê? Com falta, principalmente, de processo. Muitas empresas, elas pulam direto para a parte operacional sem pensar no estratégico. Tá. Não existe plano operacional sem plano estratégico. Nenhum plano começa por isso.
Primeiro eu penso no estratégico, tático, operacional. Essa é a lei. E muitas vezes por falta de profissional qualificado, ou por falta de empresas, ou você não querer investir numa empresa que te ajude a construir isso, você acaba deixando muito dinheiro na mesa. Legal, cara. E qual que você acha, assim, até de feedback de clientes que você faz a venda, quais são as principais dores que a gente da V4 tem conseguido resolver dos clientes? Bom, principalmente parte de pessoas qualificadas, um gargalo muito grande que hoje tem no mercado é a questão de agências operacionais. Tá. O que eu mais ouço é, Lucas, estou aqui porque eu quero que você me ajude a vender mais. Primeiramente, você está disposto a investir? Porque não existe almoço grátis. Sim. Segundo, se você não investir agora, você vai passar mais quanto tempo sem fazer um investimento? Se você tivesse feito o investimento há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás, qual que é o patamar que sua empresa estaria hoje? E principalmente a questão de ajudar os empresários a administrar a empresa. Porque existe muito empreendedor, poucos empresários. Legal, dá um exemplo aí, o que você enxerga acontecendo. Você fez a venda, o cliente entra aqui para o nosso atendimento. Que feedback você costuma receber? Esteja perto do projeto. Tá. Eu preciso de você 100% focado nesse Você projeto. fala isso pro empresário ali. Eu falo isso pro empresário. Tá. É um trabalho a 4 mãos, eu não sou salvador da pátria. Mas se você se dedicar, eu vou fazer o melhor do meu lado. Eu preciso de você porque ninguém entende mais da empresa do que você, que é dono. Sim. Porém, ninguém conhece mais marketing do que eu, que estou aqui há 12 anos. É um trabalho a 4 mãos. Isso eu deixo claro desde o momento antes mesmo de uma assinatura de contrato. Legal, interessante. E fala um pouquinho, agora eu vou passar a palavra para você, hein? Já fiz várias perguntas, mas explana aqui um pouquinho pra gente tudo que você aprendeu nesses anos de experiência na área de vendas, momentos bons, momentos ruins. Conta um pouquinho aí da sua história como vendedor na área comercial. Cara, eu tô há 16 anos na área comercial, né? Venho de uma família, meu pai também, tá há 35 anos, trabalha com vendas. Ah, isso eu não sabia, hein? Meu pai também tá nessa área há muitos anos. De fato, eu não entendia no começo, porque já tentei migrar de carreira, tentei pro financeiro, pra parte processual, tudo bem, era novo, podia errar. Sim. Mas de fato, eu sou um cara extremamente competitivo. Eu sempre fui. Eu nunca entrei numa empresa ou pra fazer algo na minha vida que eu não quisesse ser o melhor. Eu competia, eu queria ser o primeiro. Joguei bola, joguei tênis, competi no fisiculturismo. Eu nunca me contentei enquanto eu não fosse o primeiro. E assim foi nas empresas. Todas as empresas que eu passei, eu sempre fui o top 1. E sempre na área comercial. Sempre na área comercial. Então, primeiramente, eu gosto desse sentimento que a área comercial traz na gente. Porque é qual? Qual que é esse sentimento? De fato, matar um leão por dia. Tá. E Todo dia você começa zerado. todo dia você começa zerado e devendo. Tá. Todo dia. E muitas vezes você galga 20, 25 dias. Não, pra você ter 2, 3 dias de glória. Gostei desse termo aí, 25 dias de não para 2, 3 dias de glória. Legal, Lucas. Cara, vamos falar um pouquinho dos números, né? Até porque a gente tá juntos aqui nessa jornada e eu sei que nos últimos 12 meses você fechou aí um pouquinho mais de 1,5 milhão em contratos, né? O que você considera que foi o principal item que te fez alcançar esse sucesso, se você fosse dar essa dica, de novo, para um vendedor? Não fala de você, fala, cara, se você quiser, você que está assistindo, quiser bater 1,5 milhão de vendas em um ano, o que precisa ser feito? Cara, primeiramente, seja ambicioso. Como a gente falou aqui, você tem que ter ambição. Não se contente com a Sua zona ambição de é grande. Demais. Tá, Demais e ainda é pouco pro que eu quero entregar. legal. Mas, de fato, você que está nos assistindo aqui, que você quer bater meta todos os meses, tem ambição. Você levanta cedo, você se desloca, você estuda e você trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia. Quanto que vale o seu tempo para fazer uma reunião? Se você achar que o seu tempo vale um contrato de 3 mil, você sempre vai vender um contrato de 3 mil. Se você achar que o seu tempo vale um contrato de 10, pode ter certeza que você vai começar a fechar contrato de 10. Olha, isso é interessante, hein? Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Então é um valor do seu tempo. Sem dúvida. Se você não tem agregação em si, como que você espera que o cliente tenha? E da onde vem essa agregação? O que você diferencia de alguém que vende ticket do mesmo produto de 3 mil e um outro que vende 10 mil? Entendimento do processo, metodologia. Mas e essa questão do valor da hora? Porque você está falando de você também. Você está falando, pô, peraí, eu entendo o processo, a metodologia, o produto, mas você está falando do valor da sua hora ali. O que é isso? Cara, eu sei o quanto eu investi em mim, quanto eu invisto até hoje. O quanto eu estudo sábado, domingo, dias que eu não tô dentro da V4, quantos podcasts eu assisto e com quantas pessoas eu me relaciono. Eu sei quanto vale meu tempo para ter aqui. Eu sei, nós somos do tamanho do valor que a gente agrega. Isso é algo que eu sempre tive para mim.
Legal. Isso também tem a ver com o que você falou lá no comecinho da autoconfiança. Exatamente. Vendedor que não é autoconfiante não bate meta, cara. Não bate. Legal, legal. Acho que a gente já falou bastante aqui sobre o processo de Inside Sales. Dá alguns recados finais aqui para... Imagina que a gente está entrando aí, estamos chegando no final do primeiro semestre. E teve aquela empresa, deve ter tido aquela empresa que procurou você no começo do ano, procrastinou, não foi, não fez, e de repente volta agora no meio do ano e fala, Lucas, vamos conversar de novo? Que dica você dá para o empresário sobre implementar de fato um processo de marketing e vendas? Nessa altura, estamos chegando aí em meados de 2025. Cara, não espera a corda estar no pescoço. Sempre o empreendedor, ele quer tomar a decisão quando ele já está com a corda no pescoço e vem nos procurar para ser a salvação da pátria. Se o processo está bom, você está com o dinheiro em caixa, é o melhor momento para você crescer. Saia da zona de conforto. Busque bons parceiros de negócio para você escalar. Mas não espere você estar com caixa defasado, você depositar toda a esperança em uma empresa para te tirar do buraco. Isso não vai acontecer. Tá, legal. Então é agir. Mesmo quando as coisas parecem estar ok, estáveis, tem que agir. Exato. Tem que ir para cima. Não só um vendedor, mas como empresário tem que ter ambição. Legal. Eu vou falar um pouquinho aqui também para a gente ter esse conteúdo sobre funil, né? A gente fala bastante aqui da importância de metrificar cada etapa. Então, trabalhando num processo de inbound marketing, em que a gente gera leads na internet, esses leads vêm para um pré-vendedor, esse pré-vendedor tem que conectar. Se ele consegue conectar com o lead, ele tem que agendar uma reunião. Se ele consegue agendar uma reunião, ele tem que garantir que a pessoa apareça na reunião. Se a pessoa aparece na reunião, o nosso vendedor tem que fechar um contrato. Eu destaco bastante, cara, a importância de ter a metrificação nesse nível de granularidade. Nível de granularidade, leads para conexões, conexões para reuniões agendadas para reuniões acontecidas para vendas, né? Claro, num processo de inside sales como o nosso, que é uma prestação de serviço. E cada percentual de leads para conexões nos dá uma informação do que aperfeiçoar ao longo da jornada. Então, se eu tenho muitos leads, mas pouca conexão, o que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar meu formato de primeiro contato. Hoje em dia eu vejo muito vendedor, entre aspas, acomodado. Vou mandar um WhatsApp. Mas espera aí, tem tanto jeito de contatar. Você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um e-mail. Então, correr atrás de todos os meios possíveis na primeira conexão. Fala um pouquinho mais sobre os outros. Como fazer para agendar mais reuniões, para fazer mais reuniões acontecerem, para fazer essas reuniões acontecidas se tornarem vendas? Bom, é bem como você citou, né, Joana? Precisa ter uma diversificação do canal. Eu acho que aqui se enquadra muito a empresa que também só tem um único canal de aquisição. Cara, a gente trabalha com pessoas. Tem cara que funciona melhor pelo WhatsApp, tem cara que é por e-mail, tem cara que ainda gosta da ligação. São pessoas. Se você não diversificar, você não tem uma boa taxa de conversão. E principalmente, agregue valor desde o primeiro contato. Pré-vendedor não tem que agregar valor? Cara, claro que tem. Você é a primeira pessoa da empresa, que é a primeira cara da empresa que está fazendo esse contato com ele. A agregação de valor vem desde o primeiro oi. Quais exemplos de agregação de valor nesse primeiro contato? Bom, esse primeiro contato, até se a gente for pegar a questão do spin, a única coisa que o pré-vendedor não faz é implicar. Né? A gente costuma dizer que o show ele deixa pro closer. Tá bom. Mas ele precisa explorar. Ele não tá lá só para receber o seu contato, vou marcar a reunião, pronto, acabou. Ele precisa explorar, ele precisa entender por que o cara tá buscando a empresa, como que a gente pode solucionar, precisa entender se a gente tem a solução do problema do cara, até para não marcar uma reunião desqualificada pro closer. Então ele também precisa ter um entendimento de business. Legal. Então ele é digamos assim, ele é o meio-campista que levanta a bola pro centroavante. Exatamente. E tem que chegar a bola redondinha ali. Exatamente. E daí dicas que você daria assim para reunião que foi agendada de fato acontecer? Mantenha o contato, tá? Um erro muito comum é você falou com o cara na segunda, a reunião vai acontecer na quinta e você nunca mais fala com ele. Você não manda uma mensagem, você não manda um case, você não manda um evento. O cara simplesmente esquece. Cara, empresário, o cara tem várias coisas para tocar no dia dele. O dia é cheio. Você tem que manter o relacionamento e criar esse rapport desde o início para você garantir a reunião. Tá bom. Então é manter o contato ali, algum tipo de contato, para não ficar muito espaçado ali, não ficar frio, né, o contato até o dia da reunião. Exato, não perder o feeling.
Tá. E de fato você trazer que a hora do close é tão importante quanto a hora dele. Legal. Como que é isso? Quais scripts você usa para isso? Bom, eu tenho um alinhamento muito grande com o meu time. E aí a gente joga muito junto também. Então, mais uma vez, a agregação de valor ele vem desde o primeiro contato. E o cara tem que entender que nós estamos parando aqui, mais uma vez, a minha hora é cara. Eu sei quanto que custa para eu estar aqui. E na maioria das vezes, eu tô aqui para ser o intermediador da solução que pode mudar a vida do outro lado. Então, se o cara de fato, ele tá num nível de consciência que ele sabe que ele precisa e ele quer de fato mudar a realidade da empresa dele, o que vai ser uma hora do dia dele para ele falar com um cara que pode de fato. Então é valorizar o tempo do especialista aí também é importante. Exatamente. Legal. E daí na etapa final ali, você já falou um pouco das técnicas e tal, mas o cara apareceu na reunião. O que não pode faltar numa boa reunião, que você tá no meio dessa reunião e falar, esse contrato eu vou fechar? Principalmente todos os decisores. Tá. Né? A gente falou muito da questão do bunch aqui. E uma das coisas que você tem que garantir para uma reunião é todos os decisores têm que estar lá. Tá, legal. Então não vale a pena, entre aspas, gastar tempo com quem não decide? Cara, quantas vezes eu me iludi com isso? Quantas vezes eu fiz uma reunião, uma baita reunião, o cara verbalizou para mim, tá fechado, só vou falar com o dono da empresa. Tá. E eu nunca mais fechei esse contrato. Nunca mais viu. Nunca mais vi. Então, conseguir trazer o decisor para essa reunião de vendas é o fator fundamental. Exatamente. Por isso que o pré-vendedor precisa investir um bom tempo em especulação. Porque nem sempre a ponta do outro lado fala a verdade. Perfeito, legal, legal. Lucas, queria te agradecer esse bate-papo aqui. Deu para dar algumas dicas de como é um processo de inside sales eficiente, eficaz. Recados finais aí, seja falando de você, seja falando para quem quiser eventualmente contratar a V4. Cara, primeiramente queria agradecer aqui o tempo de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu vou deixar aqui meus contatos, fiquem à vontade para me chamar. Faço questão de fazer uma análise da empresa de vocês e a gente bater um papo para mudar a realidade da sua empresa. Show de bola. Muito obrigado por mais esse podcast Matemarketing Vendas. Hoje a gente abrindo aqui a caixa preta do processo de Inside Sales da V4, uma das empresas com time de vendas de maior performance do Brasil. Lucão, obrigado e vamos ajudar outras empresas a venderem mais através da internet. Vamos vender, bora? Bora!